panteísmo está ligado ao politeísmo. Muitas das vezes, panteísmo é uma crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente, que o universo ou a natureza e o próprio Deus são idênticos, são a mesma coisa. Os panteístas não acreditam num Deus pessoal, antropomórfico e criador. A maioria das religiões ou filosofias orientais são panteístas, como o budismo, o jainismo, o taoísmo e o confucionismo. Para nós cristãos, panteísmo é uma crença que fere o primeiro mandamento da lei de Deus. Somos seres pessoais e Deus é criador de tudo que existe e não se confunde com a criação. Deus é um ser pessoal que nos ama e quer se relacionar conosco, tanto que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. O céu, que é a comunhão definitiva com Deus, onde todos nós mergulhamos nesta presença pessoal, não significa dizer que perderemos a identidade, que mergulharemos em Deus e perderemos a identidade. Quando na Bíblia diz que somos deuses, é simplesmente porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, temos em proporção menores, temos a inteligência e a vontade, assim como Deus. Na parábola do rico e do Lázaro, por exemplo, percebe-se que depois da morte, os seres humanos continuarão a manter suas identidades. Em Mateus 17, que é um outro exemplo, Elias e Moisés continuam sendo Elias e Moisés após a morte. E esses são somente, como eu já disse, alguns exemplos bíblicos. Dizer que somos deuses no sentido de partículas de Deus nos lembra o pecado original. Retira a possibilidade, por exemplo, de adorar a Deus, porque vamos adorar a quem? Reconhecer a quem como Deus? Retira a busca pelo zelo aos 10 mandamentos e às boas obras. Por que vou seguir os mandamentos feitos por mim mesmo, já que também sou Deus? Retira a pessoalidade de Deus e seu poder criador. O Yin Yang, que é um símbolo oriental que costuma falar de equilíbrio, acaba resumindo muito bem o panteísmo e agride a passagem bíblica de que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Parece um símbolo muito bem feito, mas agride a pessoalidade de Deus e a essência de Deus, que é sumo bem, é o próprio bem. Na verdade, o Yin Yang é um símbolo do panteísmo. Logo percebemos que o panteísmo é anticristão e antibíblico. Ainda sobre o Yin Yang, o absoluto não pode ser relativo. O infinito não pode ser finito. No caso de Jesus ser Deus, sabemos que Deus continua usando o seu poder através dos milagres, através da sua sabedoria, e se fez homem, se esvaziou da sua divindade por vontade de Deus Pai, assumindo nossas fraquezas para vencer a morte e ressuscitar. O panteísmo às vezes está ligado ao politeísmo, que aparece, por exemplo, na mitologia grega, na mitologia egípcia, na mitologia nórdica, e que acredita-se que existem vários deuses. Mas se Deus é um ser autossuficiente e perfeito por conceituação, sabemos que esses deuses dessas mitologias, na verdade são mitos, são na verdade expressões aumentadas das fraquezas e das qualidades humanas. Não pode haver dois seres absolutos, porque em lógica, um anularia o outro, ou seriam deuses finitos, logo não seriam deuses. Isso piora ainda mais quando colocamos mais de dois deuses, como nos casos dessas mitologias. Portanto, meus irmãos, é ilógico, irracional e antibíblico existir mais de um Deus, isto é, crer no politeísmo. Aliás, meus irmãos, Abraão foi escolhido justamente para criar um povo que traria essa primeira boa nova à humanidade, onde só existiam religiões politeístas e panteístas também.
a boa nova de que Deus é um só. Os santos e anjos, por exemplo, não são deuses onipotentes. Eles apenas são seres espirituais no caso dos anjos e seres humanos celestiais no caso dos santos, que intercedem a Jesus Cristo pela humanidade. Logo, nada podem fazer que os possa confundir com o Deus uno e trino, o Deus cristão. Último ponto. Deus é onipresente e isso não significa dizer que existe o panteísmo. Deus, por ser Deus, está em todo lugar, mas não é parte desses lugares criados. Deus não está fundido ao universo, mas está presente em todos os pontos do universo. Presença divina em todo o cosmos não significa que Deus é o próprio cosmos. É uma distância enorme de conceitos. Então, gente, peço que vocês revejam esse vídeo, revejam esses conceitos. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.